Abre aspas, quem está comandando o esporte hoje, em 2026, são os mesmos que comandaram o Náutico em 2019 na terceira divisão. Fecha aspas. Palavra de um torcedor, aliás, eu quero conhecer esse torcedor porque ele fez um desabafo no Cast FC e eu vou pedir autorização ao Rodrigo Raposo, pessoal do Cast FC, para reproduzir essa entrevista ao final do jogo, que eu achei ela muito relevante para esse momento. O Sport chega a 7 jogos sem vencer, galera, e na era Gilmar Dalpozo, o Sport disputou 9 pontos e conquistou apenas 2. Por isso que o Sport está na 9ª colocação e descendo a ladeira. E vai pegar um Goiás que está voando, subindo, crescendo. Bom, fica no vídeo porque a crise do Sport pode ser resolvida? Pode, mas tem que ter coragem. E eu não sei se o presidente atual, não sei se a gestão do futebol, ou seja, os diretores estatutários do clube, eles vão ter essa ousadia, não falo nem coragem, essa ousadia de mudar a rota a partir de agora, já que a gente vai chegar na metade da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, torcedor, escute o desabafo de um cara consciente, né, de um torcedor do esporte consciente. Segura, fica no vídeo até o final. Primeiro, saudar os campeões do mundo, saudar a Espanha e parabenizar a Espanha pelo futebol que um dia foi nosso, futebol ousado, futebol de toque de bola, futebol de criatividade, futebol apaixonante, tá? Isso já foi do futebol brasileiro, meu torcedor. A gente tinha realmente um time assim, mas os professores mudaram. E aí a gente tenta imitar o futebol da Europa, onde eles fazem muito bem isso. E a gente nunca vai chegar a fazer o que eles já fazem, há bastante tempo. Então, eu acho que hoje o futebol brasileiro ele é refém do futebol europeu e por isso a gente não tem hoje protagonismo em Copa do Mundo. No dia que a gente voltar para a nossa realidade, o chão batido, para encontrar craques como Rivaldo, como Ronaldo, como Ronaldinho Gaúcho, como outros tantos, né? E aí a gente pode voltar nos jogadores que eu não alcancei a jogar, mas que foram talento aqui em Pernambuco mesmo. A gente teve o grande Peito de Aço, o Vavá Peito de Aço, isso. A gente teve o Ademir Queixada. E aí a gente teve outros grandes jogadores que foram destaques e que nasceram em Pernambuco. E se a gente fizer um levantamento, a gente tem o melhor jogador do mundo de todos os tempos, disparado, ninguém chega nem perto do Pelé. Pelé tem 3 Copas do Mundo, 3 Copas do Mundo, né? E o Pelé, tudo que se faz no futebol hoje, o Pelé já fez e fez bem feito, galera. E aí você tem Garrincha, aí você tem Clodoaldo, aí você tem Rivelino, Gesso, você tem Tostão, e você tem Jairzinho, Furacão da Copa, você tem em 82 mesmo uma seleção que não ganhou nada, você tem Zico, você tem Júnior, você tem grandes jogadores, Toninho Cerezo, Falcão, enfim, Éder, grandes jogadores da nossa seleção com ideia e com futebol nosso e não futebol dos outros. E a gente vai continuar pensando em fazer o que os outros fazem. E aí eu acho que a gente está perdido. Enquanto não tiver alguém com coragem de dizer o futebol brasileiro tem que ser um treinador brasileiro com a nossa identidade para que a gente possa voltar a ganhar título. Mas parabéns à Espanha, jogou muito, né? Acho que a Argentina cansou, a Argentina já é um time que já muitos jogadores já estão encerrando, inclusive o protagonista, né? Eu acho que um dos maiores jogadores do futebol e na atualidade acho que entre os 3 melhores, Messi, né? E que foi destaque da seleção da Argentina e que levou o time da Argentina realmente a chegar a essa final, mas eu acho que a Espanha sobrou, cara. A Espanha amassou a Argentina com futebol, toque de bola, o famoso tic-tac, né, da escola espanhola, e que a gente já teve aqui, e se você procurar nos vídeos aí, você vai encontrar esse futebol de toque, inclusive um dos gols mais bonitos da Copa, das Copas de todos os tempos, é aquele gol de Carlos Alberto Torres, onde a bola passa por todo mundo, começa na defesa, passa por todo o time
e o Carlos Alberto acerta aquele chute e faz aquele belo gol na Copa de 70, tá? Bom, mas o assunto aqui é outro e a gente vai falar sim sobre o esporte, galera, que vive uma crise sem tamanho e vai ter que resolver. Não adianta o Gilmar Dalpozo dizer que quer contratar todo mundo, que quer botar todo mundo para fora e quer contratar todo mundo, que ele precisa de defesa, precisa de ataque, precisa de meio campo, então manda todo mundo embora e contrata outro time aí, começa do zero aí, mas não dá mais tempo não, tá? Não dá mais tempo. Muito bem, olha, eu vou começar esse vídeo fazendo um react aqui dessa entrevista que foi feita, acho que foi o Alan e foi o Ricardinho, tá? Fizeram essa entrevista após a derrota do Sport para a equipe, aliás, derrota não, o empate do Sport com o Operário, que teve sabor de derrota, a verdade é esse, né? Sabor de derrota, porque empatar em casa, o time adversário sendo melhor. Mas foi empate, tá? O Sport empatou em 2-2 com o Operário, mas com sabor de derrota cá pra nós, tá? Mas enfim, aí teve a entrevista. Aliás, se alguém souber, ou se o próprio torcedor mesmo puder comentar aqui embaixo, né, pra gente entrar em contato, porque eu acho que é um cara que fala bem, se expressa bem, e tem uma dimensão de crítica construtiva, é óbvio, e que é um cara que falou muito bem. Eu fui marcado nas redes sociais e acabei fazendo esse vídeo para mostrar o que o torcedor ele é consciente, ele é um torcedor inteligente. Então vamos aqui para o torcedor que deu entrevista no Cast FC após o jogo, tá? O pessoal não falou o nome, tá? Senão citaria o nome do torcedor e parabéns a ele pela entrevista muito consciente. Vamos prestar atenção na entrevista, vamos lá. Em dezembro eu alertava o torcedor a respeito de a gente tem um ano sabático e não pode entregar o clube na mão de gente inexperiente. São 7 meses. Primeiro treino do Sport, quem era o meia do Sport contra o Botafogo da Paraíba? Zé Roberto, era o meia. A gente tá em julho, a gente não tem o meia armador. A gente tá vendendo o Zé Lucas, vendendo não, entregando o Zé Lucas de graça. Dia 7 de janeiro, a gente rejeitou uma proposta do Porto de 8 milhões de euros e agora a gente vai entregar por 20 milhões de reais. E qual é o reflexo disso? Um time cabaço em campo que não consegue segurar uma partida. Nós estamos em julho, janela aberta, e o volante titular da gente é Zé Gabriel, e o outro volante que entra é Pedro Martins. Então, assim, a gente pode culpar Dalpozo, a gente pode culpar Márcio Goiano, a gente pode culpar Roger. Mas quem é que contrata? 16 contratações, só quem deu certo foi Perotti e Benevenuto com muito esforço. Matheus Souto-Maior, quando fazia oposição à gestão que realmente destruiu o esporte, toda semana estava na internet dizendo que tinha que trocar de treinador, trocar o executivo. Botaram para fuder em Ambrogini. E o que é que a gente está fazendo com o Ítalo Rodrigues? A comissão técnica e o departamento do futebol em 2026 do esporte era o mesmo departamento do futebol do Náutico na Série C em 2019. O esporte retrocedeu. Então é o seguinte, torcedor, a gente só não vai cair para a Série C porque tem América Mineiro e Ponte Preta com vaga garantida, ou seja, só sobram 2 vagas. Agora eu espero que vocês, no final do ano, parem de votar com o coração e votem com a razão, porque o esporte, quando estava na mão, abre aspas, dos dinossauros, ganhou Copa do Brasil, ganhou Copa do Nordeste e ganhou o Campeonato Brasileiro. Agora a gente, para ganhar o Campeonato Pernambucano, só pode jogar com o Náutico. Muito bem, pois é, torcedor consciente aí. Falando, inclusive, ele falou de 2 jogadores, eu acrescento mais. Ele falou do Perotti e do Benevenuto. Eu acrescento mais o Biel, que foi uma boa contratação, um cara que está entregando muito, performando bem no time do esporte. Mas a gente tem que acabar também com essa história de chamar, né, as pessoas que já passaram no clube, que tem história, de dinossauros, cara. Eu acho que a gente não tem que ter um respeito porque os caras ganharam, os caras construíram, os caras... Hoje, os clubes que a gente tem reflexo e trabalho daqueles que construíram antes. E o Sport foi campeão de 87 com o presidente Homero Lacerda, campeão brasileiro, lutou contra tudo e contra todos, contra tribunais, contra tudo. O Sport disputou Libertadores, o Sport é reconhecido pela CBF, pela FIFA, até hoje, com tudo que existe de lei e de autoridades que torcem para o Flamengo. O Sport é o único campeão brasileiro de 87. Depois teve a Copa do Brasil em 2008 com o saudoso Milton Bivar, que foi campeão como presidente do Sport, e do lado tinha Silvio Guimarães, que era o vice-presidente,
e uma diretoria, né, corajosa, que não abriu mão, queriam levar jogo decisivo para outra praça, queriam fazer isso, fazer aquilo, e a coragem do Milton, a coragem do Silvio, a coragem daquele departamento de futebol, fez com que o Sport conquistasse aquele título de 2008. E outros títulos, né, de Série B, de Copa do Nordeste, com esse pessoal. Então a gente tem que ter um respeito e tem que ter, acima de tudo, aplaudir e reconhecer o trabalho desses grandes torcedores rubro-negros, que algumas pessoas que não tem nada no clube ainda, não tem nenhuma história, chamam de dinossauro. A gente tem que ter tudo isso. E um acerto que ele falou aí é que é realmente isso. O Ítalo Rodrigues e o Gilmar estavam no Náutico na Série C de 2019. E esse departamento de futebol hoje que o Sport tem. Nada contra, de maneira nenhuma, um ou outro, cada um tem sua prateleira. Você pode pegar um jogador que joga Série A, tá, mas esse jogador que joga Série D, ela é Série D. E tem uma passagem aqui que eu vou relembrar do Vampeta, cara. Vampeta foi diretor de futebol de um time que estava começando essa onda de SAF, e ele mesmo conta isso. E ele, pro jogo tal, contra um time tal, papapá, e o Vampeta foi na pré-eleição, conversando com o técnico, e ele disse, olha, o lateral, você vai ter que ir pro meio, tá? Faz a dobra, vai na esquerda, vai além de fundo, cruza, volta, procura fazer o corredor, procura fazer por dentro, tal. Quando ele terminou de dizer, aí o jogador disse, Vampeta, eu não sou jogador de Série A não, sou jogador de Série D, isso é para jogador de Série A. Quer dizer, é um nível que realmente tem. Então, sinceramente, galera, a gente tem que saber a prateleira de cada técnico, de cada dirigente. O cara que pensa, né, de uma forma para a Série C, para a Série D, para a Série B e para a Série A. E o Sport hoje, o pensamento do Sport é pequeno. Eu tenho falado aqui que o Sport está se apequenando, galera, com essa filosofia. Hoje a Ilha do Retiro não assusta mais ninguém. Hoje não tem aquele jogador que fica com medo quando chega na ilha, não, porque chega, deita, enrola e ganha e pronto, acabou-se. E aí, não sei o que acontece, mas isso é mentalidade. São pessoas que, precisa ter pensamento de time gigante, de time grande, e não pensamento de time pequeno. Bom, deixa o like, deixa o joinha, comenta aí. E se você souber como é o nome desse torcedor, se você conhecê-lo, tá? Pede para entrar em contato com minhas redes aqui, que eu quero ver se eu faço uma entrevista com ele, que ele é muito inteligente, tá? Um cara dinâmico, um cara realmente que conhece de futebol e fala bem, se expressa bem. Aliás, pode até ser youtuber, influencer, né? E trabalhar na área de comunicação, que ele tem um raciocínio rápido também, é muito legal. Bom, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve aqui, dá moral, obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço, valeu, tchau.